A primeira atitude é a atitude dos demônios. Isso mesmo. Assim que Jesus chega na região, que ele desce do barco, imediatamente aqueles demônios que estavam na vida daquele homem, conhecido como endemoniado de Gadara, se dirigiram a Jesus. E não apenas se dirigiram, eles foram apressadamente ao encontro de Jesus. Ao se aproximar, eles tiveram algumas atitudes. Não apenas de ir ao encontro, mas de adorar. Reconheceram que Jesus era digno de ser adorado. Depois, eles também identificaram quem era Jesus. Jesus, filho do Deus Altíssimo. E não apenas isso, eles fizeram solicitações a Jesus, sabendo que Jesus poderia lhes conceder alguma delas. Por exemplo, eles pediram que Jesus não lhes atormentasse antes da hora. Também solicitaram que Jesus não os mandasse embora daquela província, daquela região, daquele país. Também lhes solicitaram que Jesus permitisse que eles entrassem naqueles porcos. Nós podemos perceber que essas foram atitudes daqueles espíritos. O que nós podemos depreender desta realidade? Espíritos imundos existem, são uma realidade. Tiago, capítulo 2, verso número 19, Tiago, meu irmão de Jesus, ele faz a seguinte pergunta: crê tu que há um só Deus? Se crê, fazes bem, porque os demônios creem e estremecem. Espíritos maus são uma realidade. Demônios são uma realidade. O que me salta aos olhos é que Jesus pergunta para eles qual o seu nome. E a resposta é: nós somos, ou eu sou, uma legião. Isso significa que Marcos, quando fez essa transcrição, ele faz questão de apontar esse termo legião, porque de fato eram muitos. É interessante que o exército romano era composto de muitas legiões. Uma legião é composta de pelo menos 6.000 soldados romanos que estavam fracionados em 10 grupos de 600. E cada grupo de 600 tinha sob seu comando 6 centuriões, que eram um centurião, era um cuidador de 100. Então pensa comigo quanto esses demônios afligiam esse homem. 6.000 demônios, ou 6.000 espíritos maus. Claro que quando Marco escreve legião, ele está apenas tentando conjecturar uma quantidade. Eu não consigo compreender isso com tanta precisão, 6.000 demônios ou 4.000 e tal. O que ele quis dizer é que há uma quantidade muito grande de espíritos imundos atormentando a mente desse homem. Portanto, esse homem, ele não tem paz, ele não tem moradia certa. Ora ele está na montanha, ora ele está nos sepulcros, ora ele se alimenta com a comida saudável, ora ele está comendo partes de restos de seres humanos, porque é isso que ele fazia nos sepulcros, nos cemitérios. Ora ele estava vestido, ora ele estava nu, ora ele estava sem nenhum machucado, ora ele estava todo se machucado porque ele mesmo se feria com pedras, ora ele tinha descanso durante o dia, ora ele caminhava ininterruptamente dia e noite. Certo é que esta é a atitude dos demônios. Não vão apenas ao encontro de Jesus, o adoram, reconhecem como filho do Deus Altíssimo, mas também fazem solicitações, são inteligentes, são seres que têm vontade própria, mas que têm uma coisa importante: estão debaixo da autoridade sempre presente de Jesus. Não podem fazer nada por si próprios, se submetem a eles, estão debaixo de sua autoridade e o reconhecem, mas têm poder sobre os seres humanos, desde que esses abram prerrogativas e estejam desguarnecidos sem a presença de Jesus. Então, essa é a atitude dos demônios. Por fim, o que nós podemos aprender com elas? Primeiro, podemos aprender que eles adoram a Jesus. Eles não têm dúvida que Jesus é Filho do Deus Altíssimo. Eles têm compreensão perfeita de uma realidade espiritual. Sabem que há um período determinado para o tormento. Têm consciência de que Jesus é Senhor sobre eles e, portanto, fazem solicitações. O que nós podemos aprender dessa primeira atitude, que é a atitude dos demônios? Como é a nossa reverência para com Jesus? Como nos comportamos em relação a Jesus? Quem é Jesus para você? Ele é apenas alguém que esteve no meio da história, mais um religioso comum? Ou ele é o Filho do Deus Altíssimo que merece a minha e a sua reverência? Ele é aquele a quem dirigimos as nossas petições? Então, fica aqui essa reflexão. Te convido no vídeo seguinte para a segunda atitude, que é a atitude do